Meus amigos, chegou aquele dia que ninguém queria. Aquele dia que até o torcedor mais desligado do Galo entende o que representa, o que representou e a tristeza que isso nos dá, né? Então, assim, hoje eu não vou preocupar com tempo, hoje eu não vou preocupar com colocação de palavra. Já chorei sim, é fato. Quem ama o Galo, igual eu falei, é difícil alguém que não chorou. Então, assim, você ter o Hulk, gente, é um cara que chegou desacreditado, que chegou, né, sem expectativa que fosse o tanto que ele era. Ele era um reforço no nível mundial, beleza, mas ele chegou tão mal. O Cuca não quis, né, brigou, colocou ele no banco e tudo. E depois se rendeu o talento do cara, o esforço do cara. E, e depois do Dátulo, acho que ele foi o jogador que fez a gente sentir o que é um cara entrar funcionário e sair torcedor. Então, assim, ele pode ir pro Fluminense, ele pode ir pra puta que pariu, mas não adianta. O torcedor, eu, particularmente, como torcedor, achei ele o maior ídolo da história do Galo. Não, por mais que eu não apoie a saída dele, foi necessário, será necessário, porque no Atlético eu acho que o ciclo dele já não estava rendendo. O time não ajuda o jogador que tem, entendeu? Então, assim, mas gente, não tem uma pessoa que não vai falar bem do Hulk, que não se entregou, que não honrou o manto, sabe? É tão difícil achar jogador que honra o manto. Marinho, Dato, Luan comentou algumas coisas quinta-feira que foi só fato, mas assim, gente, o cara pra mim é o maior ídolo do Galo. Ele superou o Reinaldo pelas falas que o Reinaldo teve de Flamengo, foi muito inoportuna. O Ronaldinho Gaúcho não jogou tanto no Galo quanto o Hulk. Deu título pra gente, mas não jogou tanto com a camisa do Galo. Se não me engano, foi 88 jogos. O Hulk tem 300 jogos, 200 alguma coisa, não sei. Então, assim, gente, eu chorei igual menino. Eu não tava. É igual que relacionamento tóxico. Você não tá preparado para despedida. Então, assim, será uma despedida muito dolorosa. Ainda bem que o Galo colocou, pelo que eu pude ver aqui, um jogo de despedida, né, pro nosso ídolo. Então, a gente fica um pouco mais, sei lá, aceita um pouco mais fácil, porque é uma coisa difícil. Ninguém consegue, né, largar assim, desprender assim de um cara que foi tão grande, né, tão importante pro Galo. Por mais que o Galo e o Hulk nos dois últimos anos tem sido abaixo, mas os números do cara falam por si só, gente. O cara é o mais decisivo do futebol brasileiro desde 2021, mais gol, mais assistência, mais participação de gol. Então eu não queria fazer esse vídeo até, né, até efetivar, até ter essa confirmação de transferência, porque assim, é um cara que ele tava mal, eu sou um que critiquei muito ele, mas o foda é que ele custa 3 milhões, mas era um jogador que entrava ali, ó, e ele mudava o jogo, nenhum dos outros 19 times da Série A desacreditava dele. Ele sabe que ele pegou uma bola ali, ele fazia uma coisa diferente, ele é diferente, ele como atleta em si é diferente. 40 anos, pesou, concordo, é difícil. Mas o cara entrava em campo, tinha dois marcando ele no mínimo. Então, assim, eu lamento muito, eu tô triste pra cacete. Então, eu queria muito que isso não fosse verdade, que o atleta estivesse na fase melhor para ele se despedir de maneira mais honrosa. Porque ele indo para qualquer clube que seja, o Hulk continuar sendo o Hulk.
continuará sendo o Hulk. Não adianta. É um cara que todo atleticano, que é atleticano de verdade, não vai falar um A negativo. Porque o cara, enquanto esteve aqui, só respeito, só enaltecer, entendeu? Então, assim, eu fico triste pela questão da gente perder um ídolo, ainda mais por culpa de dirigente que não sabe lidar com o time. É um cara que eu acho que não vai ser longevo, não. Esse é o negócio dele. Mas tomara que ele volte pro Galo para fazer pelo menos um jogo, sabe? Alguma coisa assim, porque ele é atleticano, gente. O pai dele é atleticano, a família dele é atleticana. Então, assim, é com muito pesar que eu tô fazendo esse vídeo. Eu não queria fazer. Acho que nenhum atleticano queria. Eu já tô pegando o time nessa fase horrorosa. Os amigos meus estão falando assim, cara, você pegou para comentar na pior parte, mas a pior parte não é o Galo perder, não. É a gente desfazer de algo tão grandioso que tem no próprio ativo do clube. Então, assim, espero que as coisas possam caminhar. Desejo o melhor pro Hulk, que ele no Fluminense, né, se concretizar o negócio. Nossa, seja muito feliz. Muito feliz mesmo. Tirando contra o Galo, lógico, mas que seja muito feliz, porque é um cara que nos deu mais alegria do que qualquer outro. Isso eu posso falar, que qualquer outro da história do Galo. Nem Reinaldo, nem Ronaldinho, nem Cerezo, ou talvez o Dadá. Eu ainda tenho o Dadá como um cara muito foda na história do Galo. Mas é algo diferente, é algo diferente. O cara, quando ele chega, quando ele toma conta, ele assume seu espaço, mostra a relevância dele, o cara é diferente. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, igual eu falei, mais longo, uma diretriz um pouco, né, mudada, mas é porque pra gente é um luto, e não um luto pelo Galo, não um luto pelo atleta, mas sabe, pela perda mesmo, que alguém que representava e representa, na verdade, muito pro torcedor. Então, assim, cara, é muito difícil despedir. É muito difícil despedir. Então, eu agradeço de verdade tudo que ele fez, tudo que ele lutou, tudo que ele conquistou pra gente. Desejo o melhor pra ele. E saiba que o meu pesar dele ter saído do Galo é o mesmo de milhões de atleticanos. Então, tudo de melhor pro Hulk, tudo de melhor pro Atlético, porque ninguém é acima do Galo, mas ele foi um jogador que honrou, que fez tudo que precisava, e pode ter certeza que todo atleticano sempre vai ter o agradecimento dele, porque Hulk Paraíba, nós gostamos de você. Muito obrigado, gente, e tomara que vocês compartilhem da mesma opinião que a minha.